A expressão poder de persuasão remete à capacidade de alguém para persuadir outras pessoas, não é É mesmo? verdade, a persuasão uma forma de comunicação estratégica que é feita através de argumentos lógicos ou simbólicos. Mas como é que a gente usa essa capacidade de maneira adequada e principalmente responsável no nosso dia a dia? Quem vai responder essa e outras questões ao vivo aqui no Notícias do Bem é a advogada Marina de Oliveira, especialista em persuasão e oratória, que já está com a gente aqui ao vivo. Doutora Marina, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-la nesta quarta-feira ao vivo aqui para a gente falar desse tema que acaba fazendo parte, né, do nosso dia a dia, fazendo parte do nosso trabalho, das nossas relações familiares, das nossas relações humanas. A gente pode dizer que a gente usa a oratória e a persuasão em todos os nossos relacionamentos, né, doutora? Perfeito. Primeiro, obrigada por me receberem, Roberto, Tainá. Estou super feliz de estar aqui compartilhando um tema que eu sou apaixonada. Bacana. E quando você me faz essa pergunta, eu digo que a gente aprende até antes de saber o que é. Quem nunca, quando bebê, chorava e tentava ali negociar um pedido e acabava conseguindo ali, desde os primeiros passinhos, tentar negociar algo que estava desejando, precisando. Então eu digo que a gente acaba depois desenvolvendo um pouco mais de consciência em relação à nossa habilidade. A gente está a todo momento negociando quem vai lavar a louça, quem vai passear com o cachorro, quem vai... E às vezes a gente fica pensando, poder de persuasão é só no ambiente corporativo. Não. Muitas das técnicas que a gente vai falar aqui, a gente acaba, de fato, conseguindo utilizar a todo momento, seja dentro da nossa casa, no trabalho, com os amigos, enfim. Quando a gente fala em persuasão e oratória, a gente consegue ampliar isso para todas as nossas comunidades, vamos dizer assim. Uhum. Muito bom. Então eu já começo assim, já que a gente está sempre ali negociando e usando já desde pequenino, né? Como saber usá-la de forma consciente, né? Ao poder da persuasão. Legal. Vamos lá, é legal, antes até da gente falar, está todo mundo falando persuasão, 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 o que que é? Uhum. E quando a gente fala em conceito, é até legal saber separar de manipulação. Às vezes a gente fala, a pessoa é uma grande influenciadora, ela tem esse poder e a gente acaba dando um olhar até mesmo negativo. Às vezes quando eu ensino, alguns alunos meus falam, Marina, mas isso não é ruim? Calma, vamos lá. A persuasão ela é diferente da manipulação. A persuasão, eu sempre digo que é a gente construir argumentos, como o Roberto falou, para aumentar as chances de ouvir o sim. Mas ele não é uma garantia do sim. A Uhum. manipulação, ela é realmente aquele sentimento de que você força a pessoa, você se utiliza ali de um artifício até que não é, vamos dizer assim, até não compliance, eventualmente, um viés até antiético, e a pessoa sai até com aquele sentimento de que ela, na hora ela disse sim, mas depois ela fica com aquele sentimento que ela não fez um bom negócio, que não trouxe aquela satisfação. Pois é, Então, porque. é diferente a É, manipulação da persuasão. deixa eu só aproveitar esse gancho, porque assim, se não tomar Claro, cuidado também, essa persuasão, às vezes até mais do que manipulação, pode virar assédio, né? Então, assim, persuasão é uma coisa que tem que perfeito, ser saudável para todo mundo, né? Deixar isso muito claro. com certeza. Eu sempre digo aqui que você, na verdade, através da persuasão, você gera uma maior conexão com a pessoa para que ela consiga compreender melhor aquilo que você está colocando. Seja um ponto de vista, seja a venda do teu produto, do teu serviço, e os benefícios que estão relacionados a esse poder, ele está tanto na persuasão, que é você fazer com que a pessoa compreenda mais para que ela tome a melhor decisão, até porque a persuasão ela parte da premissa de que a pessoa está decidindo e não você por ela, então ela Uhum. vai enxergar melhor aquela situação. E a influência, que é um pouquinho diferente da persuasão, mas a gente fala bastante também, que são os grandes influenciadores de rede social, é você virar uma inspiração para a pessoa e ela, Uhum. consequentemente, vai usar o que você usa, vamos dizer assim, compreender melhor o teu ponto de vista, e você gera um efeito cascata, inclusive para você ser um grande influenciador dentro da tua comunidade de uma forma positiva, por exemplo. Então, Uhum. às vezes a gente está influenciando e nem está sabendo.
Algumas pessoas aqui, por exemplo, devem ser influenciadas pelo Roberto e pela Tainá no dia a dia, algo que admira neles, e você passa a ser influenciado por essas pessoas, ainda que você nem está percebendo. A todo momento as pessoas estão olhando a gente, vendo os nossos comportamentos, e você passa a ser, de fato, uma vitrine social para essas pessoas. Então, aqui está a diferença da influência, da persuasão e da manipulação. Muito bom. E como que a gente percebe se o que a gente está fazendo, se a gente está persuadindo ali de forma boa ou ruim, né? E em qual é o momento em que a gente deve analisar isso e talvez até mudar de atitude, quando não está sendo muito boa, né? Sim, como eu falei, eu sempre digo que é transformar o talvez em sim, não o não em sim. Essa é a primeira premissa. Muitas vezes, eu acho que quando a gente está ali conversando com alguém, persuadindo, a gente parte da verdade, acima de tudo. Então, Uhum. por exemplo, se eu estou falando de um produto ou serviço, alguém faz uma pergunta para mim e o meu produto ou meu serviço não atende aquele requisito que é importante para aquela pessoa, é um valor daquela pessoa, eu tenho que ser transparente e dizer, realmente, aqui não, tem outros benefícios aqui, mas eu não vou omitir uma informação, mentir, até porque depois isso vai gerar o contrário do grande Uhum. objetivo da persuasão, que é a conexão, vai gerar uma desconexão com você. As pessoas vão acabar não acreditando, quebrando essa questão da honestidade, que ela é super importante dentro dos relacionamentos. Acho que o grande objetivo da persuasão aqui é a construção de relacionamentos muito fortes. Você continua sendo lembrado por aquelas pessoas, independente de onde você vai. Gera um laço. Esse é o Uhum. grande ponto aqui. Bacana. Agora, doutora, como nós agora já entendemos, né, essas diferenças essenciais e extremamente importantes, existem técnicas, obviamente, para persuasão. Tem pessoas que nascem com o dom da oratória, falam fácil, falam bem, né? E outras pessoas desenvolvem técnicas. Com a persuasão também funciona assim, né? Sim, tanto a oratória quanto a persuasão, ela podem ser desenvolvidas, seja você introvertido, não introvertido, extrovertido, a gente acaba assim, não é para mim, é sim. Eu sou, por exemplo, uma pessoa introvertida e consegui desenvolver essa habilidade social. Então, ela é super possível e sim tem um processo, técnicas e a gente conseguir desenvolver essa habilidade, que exige muita prática, obviamente. Eu quero compartilhar algumas aqui com vocês. Uhum. Uma delas eu acabei até utilizando, é que parecem coisas super simples, mas que fazem muita diferença. Quando a gente fala em persuasão, existe uma palavra que é bem conhecida, enfim, em livros, quando você vai estudar e se aprofundar um pouco nesse tema, que se chama rapport. Rapport é a nossa habilidade, como eu já tenho falado, de criar essas conexões. E existem ferramentas para a gente gerar esse rapport. Por exemplo, o sorriso é uma delas. Tão simples, mas que às vezes acaba passando desapercebido. O sorriso, o levantamento de sobrancelha. No livro Manual de Persuasão do FBI, ele dá um exemplo que eu uso bastante nas mentorias e nos cursos que eu dou, que essa levantada de sobrancelha, ela dá um sinal de amizade. Então, por exemplo, você tá lá no parque com o teu filho e tem dois pipoqueiros que tá lá no parque. Um que levanta a sobrancelha, você vai acabar se aproximando mais. Então, essa é uma habilidade bem sutil de expressão facial. Outro exemplo, além do sorriso, é o contato visual. O contato visual que se segura, por exemplo, uns 3 segundos, mas ele não deve ser reto, porque senão parece que você vai atacar a pessoa quando você faz o contato visual, mas você levemente dobra o pescoço. Quando você faz essa dobra de pescoço, você está mostrando para a pessoa um lado muito vulnerável teu, que é essa região aqui do pescoço. Como nós somos animais, essa região aqui falando assim, olha, eu estou te expondo o meu lado mais vulnerável, portanto, eu sou o seu amigo. Então, você faz o contato visual, faz essa quebra de pescoço e sorri. Chama pelo nome, essas técnicas todas vão te gerar o terreno para você começar a construir um diálogo. É o pré-suasão que eu brinco, é você se preparar para persuadir.
E outra técnica bacana, enfim, para compartilhar aqui, se chama canais sensoriais. E aqui entra um pouco na construção de argumentos dentro do processo de persuasão. É quando eu já vou me comunicar verbalmente com a pessoa. Os canais sensoriais nada mais são do que a forma com que as pessoas aprendem e se conectam com o mundo à volta. São 3, e às vezes a gente acaba tendo um predominante ou menos predominante, que nada mais são que o visual, o auditivo e o sinestésico. O sinestésico ele está relacionado ao tato, ao olfato, às sensações. Então, quando a gente está se conectando com alguém, por exemplo, eu acredito que aqui deve ter advogado, médico, engenheiro, enfim, trabalha com varejo, venda. Muitas vezes você vai conversar com alguém e a pessoa não consegue compreender aquilo. Daí você mostra, dela fala, agora entendi. Talvez a predominância dela é mais visual para aquele aprendizado, para aquela compreensão. Então, quando você identifica isso numa pessoa, você consegue adaptar a tua forma de se comunicar para gerar uma maior afinidade com a forma com que ela se comunica. Por exemplo, auditivos gostam de mais detalhes, eles gostam de ouvir o próprio nome, os visuais gostam de ver, então você pode usar palavras, por exemplo, como ficou claro, eu imagino, vamos visualizar aqui. E os sinestésicos, você sempre vai para o ambiente do conforto. Vamos tomar um cafezinho agora, você está se sentindo confortável aqui. A MM Martin, que tem aquele cheirinho. Então, são formas de você, de fato, se conectar mais com essa pessoa através da linguagem. Então, quando você tem ali a dúvida, você consegue, vamos dizer assim, direcionar a tua comunicação para esses canais. Como descobrir esses canais? Você pode descobrir através do movimento dos olhos ou do comportamento da pessoa. Pessoas que olham muito para cima são mais visuais, para o lado são mais auditivas e para baixo são pessoas mais sinestésicas. Então, se você pergunta o que a Tainá comeu ontem, por exemplo, no almoço, se ela tentar olhar para cima para lembrar, talvez a lembrança dela daquele momento foi arquivada como uma memória visual. Se ela falou, Marina, eu comi um prato delicioso, ela olhou para baixo, ela tentou lembrar pelo visual e se conectou mais com o sinestésico. Caramba! Então aqui é uma dica bem interessante para vocês aplicarem. Olha, são algumas. Quero estudar isso. Quero estudar mais sobre isso. Me fale mais sobre Segue isso. lá nas redes, @marina.doli, daí vocês vão trocar mais aqui comigo. É muito gostoso. Você falou a respeito de uma coisa extremamente importante quando a gente fala de persuasão, que é a verdade, né? A gente precisa sempre persuadir a partir da verdade, mas aí tem um questionamento importante, porque às vezes nós somos convencidos também, ou estamos convencidos naquele momento de alguma coisa que não é verdade. Isso pode prejudicar daí para frente também, não prejudica, doutora? Se eu, naquele momento, fui manipulado por alguém para acreditar numa coisa que não é verdade, eu vou talvez usar meu poder de persuasão de maneira honesta, mas aí eu vou estar passando uma coisa que não é verdadeira. Às vezes essa questão de usar sempre a questão verdadeira, às vezes pode ficar um pouco confusa também para a gente, né? Perfeito. A gente tem algo, na verdade, que são os vieses cognitivos. Aqui entrando em outro tema, mas ele tem a ver. O viés é quando a gente acaba não questionando aquilo que nos é apresentado. Então, a gente tem vieses de confirmação, vieses de aversão à perda, e às vezes a gente é conduzido a tomar uma decisão com base em algo que está nebuloso. E dentro do processo de negociação e persuasão, a gente sempre fala da questão de se questionar. Por exemplo, alguém vem com uma informação, com um preço. Ao invés de tomar aquilo como verdade, você pergunta, tá, mas esse preço, de onde ele veio? De onde ele foi tirado? Qual é a base disso? Comparado ao quê? E a partir desses questionamentos você consegue, vamos dizer assim, limpar um pouco esses vieses cognitivos, que são utilizados muito no mundo político, enfim. Então é legal você sempre questionar. Tem vários livros sobre esse tema que são bem interessantes de você estudar, e aí tem um viés de retórica e argumentação de Aristóteles. Então é bem interessante estudar esse tema. Muito bom. E aí, até que ponto utilizar a persuasão com relação aos limites éticos, assim?
Até onde a gente vai? Até onde, hein, deve ser o nosso limite? Vamos lá, eu vou dar um exemplo legal aqui, que eu acho que vai conseguir materializar um pouco isso. Uhum. Quando eu falo da verdade, da transparência e da honestidade. Tem um gatilho mental que é muito vendido, especialmente agora quando a gente fala em redes sociais, infoproduto, marketing digital, que é o gatilho da escassez, por exemplo. Como o ser humano ele tem medo de perder alguma coisa, ele tende a tomar uma decisão apressada, justamente para que ele consiga garantir aquilo que se chama escassez. Então, alguém fala assim, olha, poucas unidades, vai vencer essa promoção amanhã, eu tenho pouca agenda. Então, a pessoa gera aquela ansiedade que faz com que ela tome uma ação, tome uma decisão. E, às vezes, ela sai com o sentimento de que ela não fez uma boa decisão. Inclusive, o próprio Código do Consumidor defende isso, né, que é o direito de arrependimento das compras online. E aqui, o grande ponto é assim, se você fala que são poucas as unidades, e daqui 3 semanas ainda tem as poucas unidades, e daqui 1 mês, e daqui 2 meses tem as poucas unidades, você vai perdendo algo que é muito importante dentro da persuasão, que é a autoridade e a confiança e o respeito. Então você vai deixando de se sustentar, não é sustentável a longo prazo esse tipo de comportamento. Entendi. Acho que todo Muito mundo já deve ter passado bom. por alguma situação parecida com essa que a senhora citou. Eu mesmo já passei por essa situação de ter feito uma compra num desses estandes de shopping que os caras montam e oferecem, não sei o quê, mas que depois o Código de Defesa do Consumidor me garantiu a possibilidade do arrependimento, porque eu tinha feito realmente um péssimo negócio. Mas absolutamente persuadido. O cara era bom, o vendedor era bom. É, doutora, era bom até, enfim, entre aspas, né? Doutora, eu queria que a senhora deixasse seus contatos, né? Que a senhora falasse aí como é que a gente Claro. pode conhecer mais a respeito do seu trabalho, seus canais nas redes sociais, no YouTube, enfim. Porque a gente poderia falar muito mais aqui a respeito desse tema que é tão interessante, tão intrigante, né? Que faz parte das nossas vidas. Sim. Legal. Sou suspeita para falar, enfim. Quando eu falo bem, eu falo, eu sou apaixonada realmente por esse tema. Passaremos horas aqui, desde o início do feriado até hoje, falando disso. Meu nome é Marina do Oliveira, estou nas redes sociais, estou no Instagram, @marina.doli. Lá eu compartilho bastante técnica de leitura corporal, leitura de pessoas, como você desenvolver a sua marca profissional através de uma boa oratória, tendo aí autoconfiança, segurança e carisma. Eu acho que a questão do carisma ela é muito importante também quando a gente está se vendendo. A gente está todo mundo vendendo você mesmo, seu próprio negócio, enfim. Então, @marina.doli, também estou no YouTube, que é @marinadoli, e podem me seguir lá, que vai ser o maior prazer a gente ter essa troca. E, de novo, obrigada pelo convite. Foi o maior prazer conversar aqui com vocês. Com toda certeza, o prazer foi todo nosso. Estamos persuadidos a te chamar de novo aqui para a gente continuar a conversa. E eu já estou E seguindo. a Tainá já está seguindo aqui as suas redes sociais. Muito Já obrigada, vamos acompanhar tudo aí, já vamos aprender mais a respeito desse assunto. Doutora Marina do Oliveira, especialista em persuasão e oratória, advogada, participando com a gente no Notícias do Bem. Doutora Marina, obrigado mais uma vez. Bom resto de semana. Essa semana está meio confusa, né? Porque teve um feriado no meio, a gente não sabe se está começando ou se está acabando, mas enfim. Carinha Boa de semana segunda. e obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez.